Chanel ou Bob Cut? Vamos falar da história do corte Chanel. Nos anos de 1917 e 1918, a Europa estava passando por uma mudança muito grande em vários aspectos. Era o final da Primeira Guerra Mundial, uma época que mulheres costumavam usar cabelos longos, não era tão comum se usar cabelos curtos. E conta a história que durante a guerra, as enfermeiras cortavam seus cabelos aqui, ó, na nuca, para ter mais facilidade, mais higiene para cuidar dos doentes durante a Grande Guerra. Então, nesse período, a estilista Coco Chanel já tinha como marca registrada a utilização do bob cut, um corte curto, com o pescoço mais à mostra, levemente pontiagudo aqui, com muita personalidade para a época. Como Chanel à época já era uma referência na moda em Paris, o corte se popularizou com o seu nome. Já no início dos anos 20, uma França que voltava a borbulhar culturalmente trazia mudanças importantes no comportamento, na arte, literatura e na moda. Como eu falei, não era assim tão comum as mulheres usarem cabelos curtos. Havia uma certa imposição de que a mulher tinha que usar um cabelo longo pela família, uma mulher para casar. Então o cabelo longo refletia esse tipo de imagem. Era mais uma questão social do que de estilo. Afinal, um corte de cabelo reto, curto, já existia há muito tempo, pois é um design extremamente simples. Mas a diferença aqui é que ele representava mais uma mudança social do que simplesmente uma forma de cabelo. Por isso que ele foi tão importante. Em 1922, surgiu um livro que virou a cabeça de muitas mulheres francesas. O romance La Garçonne, de Victor Marguerite, ele trouxe a história de uma menina que iria se casar e na rebeldia de não querer se casar, ela vai lá e corta o seu cabelo. Muitas mulheres jovens na época se inspiraram na história do livro. Por isso o corte ficou conhecido como La Garçonne, que era mais do que um corte de cabelo, porque ele demonstrava um novo comportamento feminino naquele período. A atriz de Hollywood, Louise Brooks, que popularizou o La Garçonne no cinema, ela levou esse estilo de corte arrojado, é arrojado até hoje, né? Quantas mulheres ainda usam o Chanel curto? Mas naquela época elas usavam, então chamava muito atenção. Então a Louise Brooks levou esse corte, o La Garçonne, o Chanel, para as mulheres americanas. E nos anos 60, o famoso cabeleireiro inglês Vidal Sassoon, ele trouxe uma releitura do antigo corte bob cut, uma releitura com linhas assimétricas e cheias de personalidade. Mas para falar mais sobre essa história do Vidal, eu convidei um expert, meu colega André Bolzani, para explicar um pouquinho mais dessa história. Olha só. Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é André Bolzani, educador especialista em cortes de precisão. E a convite do meu colega Gui Araújo, estou passando aqui hoje nesse vídeo para contar um pouquinho sobre a história do bob cut ou do Chanel, como é mais conhecido, esse corte que é um clássico dentro dos cortes de cabelo. Ele surgiu em 1910, quando as enfermeiras que trabalhavam na Primeira Guerra Mundial começaram a cortar os seus cabelos curtos em função da higiene e da manutenção durante a guerra. Esse cabelo ele explodiu em 1918, quando uma estilista famosa chamada Coco Chanel estava se arrumando para sair e ela queimou a ponta dos cabelos dela no aquecedor do seu banheiro. Rapidamente ela pegou uma tesoura e ela mesma cortou aquela ponta queimada e a partir dali aquele corte viralizou, se transformando no corte Chanel em função do seu sobrenome. Em 1960, Vidal Sassoon fez uma releitura desse cabelo, trazendo mais elegância, trazendo irreverência a esse corte, criando assimetrias, e ele nomeou esse corte de bob cut. E desde então, esse corte vem sendo realizado com essa técnica que Vidal Sassoon desenvolveu para poder realizar um acabamento perfeito, sendo um corte de precisão. E eu posso falar isso porque Vidal Sassoon foi uma das academias que eu tive a oportunidade de fazer, e posso dizer que o esmero pela precisão é algo fundamental dentro do conceito de Vidal Sassoon. Espero que vocês tenham gostado aí dessa história. Um abraço e bom trabalho a todos. Então, gente, bob cut, La Garçonne, Chanel. Acho que eu deixei vocês ainda mais confusos com tudo isso, né? Mas eu resumiria assim. Bob cut é o nome do corte. La Garçonne foi o estilo que ele deu na época. E Chanel foi a maior referência, quem usou e popularizou o corte em todo o mundo. Gostou desse conteúdo? Então curte aqui, compartilha para alguém que precisa ver isso. E eu te vejo no próximo desafio semanal.